Olá, eu sou a Camila e esse é o projeto Xdive. Você sabe qual é o papel de um designer na questão da opressão social? E em relação à experiência web, interfaces e aplicativos? Bom, neste vídeo vamos falar sobre o conceito de design e opressão e sua relação com o projeto e uso dentro do design, para projetarmos experiências e interfaces que realmente sejam significativas, éticas e que sejam voltadas à comunidade e interesses das pessoas. No vídeo a seguir, a Jade, que é uma das integrantes do nosso projeto, conversou com o professor Fred sobre o tema Design e Opressão. E a partir das visões dele, nós pudemos relacionar os aspectos importantes a observar no projeto e uso de aplicativos web, tais como o papel do designer na construção dessas interfaces, de modo a pensar no design como ferramenta de inclusão e não de opressão. Venha com a gente, vamos mergulhar a fundo neste tema. Obrigada por vir, Fred. Se você quiser começar se apresentando, né, dizendo o que você faz da vida, que você veio aqui falar pra gente sobre opressão, né? Então fica à vontade. Obrigado, Jade, pelo convite. Muito bacana estar aqui conversando sobre design e opressão e essas relações tensas que existem entre a profissão e o desenvolvimento do ser humano, né, e dos vários seres humanos que nós temos no nosso mundo. E alguns desses humanos não são considerados tão humanos quanto outros, né? Daí vem o conceito de opressão, né? Uma opressão tem a ver com a negação histórica da humanidade de certos grupos sociais. Então, por você fazer parte de um grupo social, você às vezes é considerado mais ou menos humano. E no meu caso, eu normalmente sou considerado mais humano do que outros, porque eu sou homem, branco, cis, né? E no Brasil, essa configuração do meu corpo faz as pessoas acharem que eu posso ser líder, que eu posso ser professor, que eu posso ser designer, que eu posso fazer o que eu quiser da vida e não preciso dar satisfação para ninguém, nem perguntar para sair mais tarde de casa, e não preciso ficar relacionando com outras pessoas como se relaciona, por exemplo, com uma mulher, né, que tem que dar satisfação, que tem toda uma série de preconceitos para lidar, né? Então, da onde eu venho, né? Enfim, eu sou filho de uma mistura de várias tipos de imigrantes, mas também nativos, né? Tenho uma tataravó indígena, holandeses, portugueses, franceses, italianos, tudo misturado. E nasci no Rio de Janeiro, uma cidade que é um caos cheio de contradições. Depois vim morar em Curitiba, que pretensamente se pretende a ser uma cidade modelo, e a partir disso, desses contrastes, eu comecei a desenvolver meu pensamento, sempre crítico em relação à sociedade, e acabei ingressando na Faculdade de Comunicação e Jornalismo, porque eu achava que o design tinha a ver com arte, não tinha nada a ver com política. Essa era a minha ideia quando eu comecei a graduação. Depois acabei descobrindo que existia um design político, comecei a migrar para essa área, e desde então estou trabalhando com design de interação e as suas vertentes mais contemporâneas, aí, como serviços, experiências, sempre buscando uma perspectiva crítica sobre o projeto que leve em consideração contradições. Minha tese de doutorado tem esse tema. E a opressão eu vejo como um tipo de contradição relativa aos corpos que as pessoas têm. Então, e quem vai estar assistindo a gente agora também está ou em design ou em alguma área que a pessoa produz alguns artefatos digitais, né? E na tecnologia nós temos algumas mentalidades dominantes, e você quer falar pra gente quais que são elas e quais que são as que vão contra também? Hoje em dia existe muito forte uma tendência de definir design ou como arte ou como uma criação espontânea, só que essa tendência está diminuindo cada vez mais, né? E está crescendo uma outra tendência muito mais forte ainda, que é do designer como um solucionador de problemas. E essa tendência também, ela está sendo cada vez mais, está diminuindo o espaço dela para uma nova tendência ainda mais recente, que é a tecnologia como solução de problemas. E como se você pudesse resolver qualquer problema, colocando uma dose suficiente de tecnologia, uma dose suficiente de design. E eu acredito que isso tem levado muitos designers a acreditarem que eles podem combinar essas duas vertentes, né? E serem designers de tecnologias que solucionam problemas úteis na vida das pessoas, né? Então,
suprir necessidades, definir racionalmente a partir de uma pesquisa científica de qual é a verdadeira necessidade para definir um problema que gere um valor ao ser resolvido, e com isso tem um modelo de negócios para explorar essa geração de valor e uma tecnologia que vai entregar isso em alta escala para o mundo inteiro. Então existe uma confusão muito grande, eu vejo, de conceitos que deriva de uma falta de reflexão crítica a respeito de como que a profissão afeta as pessoas além do ambiente de trabalho. Designers costumam ser cuidadosos com as suas relações no ambiente de trabalho, mas com as relações no ambiente de uso dos seus produtos, serviços, sistemas, interações, em geral, não há uma preocupação tão grande, até porque existe uma divisão espacial do trabalho, em que designers trabalham nos seus estúdios, ateliês, escritórios, empresas, digamos assim, dentro de uma torre de marfim, enquanto usuários estão no mundo selvagem, na selva do dia a dia, em vários lugares diferentes da nossa sociedade. E, às vezes, os designers não se percebem como usuários também, e o quanto eles sofrem por serem usuários de ferramentas de design, como Photoshop, como Canvas, InDesign, o Discord, que a gente estava usando aqui agora há pouco, não deu certo. A gente está o tempo todo também sendo usuário no nosso dia a dia, e eu acho que essa alienação do nosso trabalho, do impacto que o trabalho nos causa, nos dificulta também nos vermos como oprimidos nas relações com o nosso ambiente, com a nossa sociedade. A gente acha que ou a gente é um designer que está fazendo bem para todo mundo, está tentando salvar o mundo, ou, por outro lado, podemos nos ver como designers opressores, que estamos defendendo o capitalismo ou defendendo posições políticas conservadoras. Mas isso pode ser, as duas coisas podem ser verdades, mas mais do que isso, a gente também é oprimido em várias relações que estão sendo construídas historicamente na nossa sociedade, porque o design nasceu hoje, né? Tem uma história. Sim. Então, nisso que você falou, parece existir então uma espécie de relação de controle, né? Você pode falar pra gente de onde que surge essa necessidade de controle? E também, né, qual que seria a finalidade dela, né, na opressão? Quando surge o tema uso como uma questão problemática dentro do design, começa-se a pensar o que fazer a respeito do uso, né? Inicialmente, existe uma percepção de que aquele uso que foi visto, observado, seja através de visitas ao local de uso, né, ou pesquisa etnográfica, ou mesmo observações cotidianas no redor da rede social do designer, né, de ele ver amigos ou parentes usando o seu produto ou serviço de um jeito completamente diferente do esperado. Então, daí surge uma vontade de fazer com que o uso seja parecido com o projeto, e que esse uso ele continue o projeto. Esse é o que eu chamo do projeto moderno, né? O projeto moderno ele começa a se preocupar com o uso, que era uma preocupação que não existia, por exemplo, no século XIX, não era uma preocupação tão grande, né? A partir do século XX é que existe toda uma criação de aparato e uma metodologização do design para que o uso saia de acordo com o projeto. E aí o controle acaba sendo um parâmetro para pensar esse uso. Então, uma tentativa de que esse uso aconteça dentro de um espaço de possibilidades antecipada, prevista, e às vezes até mesmo imposta pelo designer. E eu acredito que design vai muito além de controle, né? Então, quando você equipara design a controlar, quando, por exemplo, se fala de design de experiência, design de interação, ou até mesmo design da informação, normalmente se pensa como um controle, né? Se você conseguir fazer bem o teu projeto, você controlou o significado da informação para que aconteça do jeito que você queria. Ou você controlou a experiência para que as pessoas sintam as emoções que você queria. E eu acredito que design já tem um histórico de trabalhar com outras relações simbólicas e comunicacionais que vão além da tentativa de controle, porque é sempre uma tentativa, né? Se tratando de seres humanos, comportamentos são sempre imprevisíveis. Então, o controle pode ser aceito em determinados momentos,
E aí a opressão vai ter um papel fundamental a fazer as pessoas acreditarem que é melhor para elas se deixarem ser controladas. Por outro lado, existe sempre a possibilidade de resistir à opressão, seja conscientemente, numa esfera de luta social, de grupo, né? Ou seja, inconscientemente, numa esfera de individual, por exemplo, a preguiça durante durante o trabalho, né, no horário de trabalho, ela é uma tática de resistência do trabalhador a uma condição de trabalho extenuante, por exemplo. Sim. E você citou imprevisto, e no nosso projeto a gente está abordando alguns temas que são, né, que fogem do que é considerado previsto na sociedade, que é o comportamento hétero, branco, enfim, normativo. E essa diferença, essa diversidade que vai além do que do que existe como padrão, né? E qual você acha que é o papel, então, da diversidade e da diferença na opressão? Bom, eu acho que primeiro preciso falar um pouquinho sobre como se constitui a opressão, né? A opressão é uma diferença estabelecida culturalmente, historicamente, entre corpos, né? Como eu estava falando anteriormente. E a contradição existe porque quando essa diferença ela se torna uma diferença impossível de ser conciliada, como se não pudesse um corpo com essa característica conviver com outro corpo, e que, na verdade, o único jeito de conviver seria através de uma hierarquia, em que um corpo seria considerado superior ao outro. Então, a diferença estabeleceria uma hierarquia entre os dois corpos. O que, se do contrário, se não houvesse hierarquia, virá o caos. Um vai matar o outro, digamos assim. Então, é perigoso que esses diferentes se encontrem. Isso é uma contradição, porque, por um lado, a diferença entre esses corpos é o que motiva esse interesse de haver um tipo de interação, nem que seja uma interação opressiva. Mas, por outro lado, esses corpos, eles precisam um do outro e eles precisam, de uma certa maneira, colaborar para que um se mantenha, mesmo na relação senhor-escravo, né, que é, digamos assim, a relação, digamos, paradigmática do que descreve o que é a opressão, né, analisada pelo Hegel e depois, mais tarde, pelo Paulo Freire. Eles explicam que o opressor, ou no caso do exemplo, o senhor branco, ele precisa do escravo, que é o negro, porque sem ele não tem a força de trabalho. O negro trabalha e ele gerencia o trabalho, e ele gasta, digamos assim, o recurso, ele compra novas terras para os negros trabalharem mais. E o negro, por outro lado, também depende do senhor para lhe dar aquilo que ele precisa para sobreviver, né, para dar orientação e talvez até um sentido para a vida, por outro lado. O problema da opressão, que tem a ver com o desenvolvimento humano, é que ambos ficam presos, porque as consciências ficam aprisionadas nesse papel. Eles só pensam aquilo que eles podem pensar dentro desses papéis. Aí vem a ideia de controle associada à opressão, né? Existem controles, digamos assim, do que se pode pensar dentro de uma consciência de opressor e o que se pode pensar na consciência de oprimido. O oprimido não pode fazer certas coisas. Escravos não podem escrever, não podem ler, não podem falar a sua palavra. E, ao mesmo tempo, o senhor não pode ser condescendente, não pode perdoar, não pode ser bonzinho, não pode conversar de igual para igual com os seus escravos. Senão, os escravos vão montar em cima do senhor, e por aí, e vice-versa, né? Então, quando existe o questionamento da opressão, a luta contra a opressão, ela é capaz de libertar não só os oprimidos, mas primeiro, com certeza, tem que se libertar os oprimidos. Só os oprimidos, segundo Paulo Freire, têm a capacidade de libertar os opressores de algo que impede eles também de se desenvolver completamente como seres humanos e ir além dessa postura que muitas vezes leva à preguiça, à falta de atividade e também falta de sentido na vida. Não é uma coisa incomum de você encontrar senhores que, enfim, não aceitavam essa, quer dizer, aceitavam, mas não se realizavam com essa postura de serem senhores. Então, essa relação então, entre opressor e oprimido, dentro da tecnologia, qual você considera que seria assim, a perspectiva de um e do outro dentro desse campo? Bom, o Álvaro Vieira Pinto, que é o autor que o Paulo Freire se inspira também, que também leu Hegel e que fala dessa dialética do senhor escravo, ele fala que
a primeira máquina que os seres humanos criaram foi outro ser humano. Então ele fala que o escravo ele é uma espécie de máquina, porque ele é um corpo humano que é operado e controlado pelo senhor. E a partir dessa relação de transformar pessoas em tecnologias, é que vão surgir as ferramentas. Mas só vão surgir as ferramentas quando a relação de escravidão se tornar uma relação anacrônica com a cultura e a situação política do contexto em que está acontecendo aquela relação de trabalho. Então, ele explica que na Grécia Antiga, os senhores e os escravos, eles não usavam muitas ferramentas técnicas muito avançadas, né, porque não precisava. Tinha sempre um escravo lá para fazer o trabalho manual. Agora, a partir do momento que você tem uma necessidade de que os escravos, ou na verdade os trabalhadores, eles consumam produtos para gerar um mercado de consumo, como tem no capitalismo, a escravidão começa a se tornar uma pedra no sapato do desenvolvimento econômico, porque o escravo não compra, quem compra é o senhor, mas aí é difícil você convencer o senhor a comprar com todas as ofertas que, enfim, o capitalismo oferece, né? O senhor vai comprar em quantidade, não vai comprar, não vai ter uma construção de vários, digamos assim, mercados de consumo, porque o senhor acaba controlando aquilo. Então, para ter acesso a mercados de consumo dentro das economias, microeconomias, né? Aí houve uma força muito forte política para acabar com a escravidão. Ao mesmo tempo, para suprir a demanda de trabalho que estava se perdendo, surge a automação, surge a revolução, a chamada Revolução Industrial, que segundo Vieira Pinto de revolução não tem nada, porque mantém a exploração do trabalho, né? O que era o escravo passa a ser o trabalhador assalariado, com uma jornada de trabalho extenuante, muitas vezes com uma condição e uma expectativa de vida até menor do que um escravo, porque na relação capitalista, de exploração capitalista, que não é mais o senhor escravo, é o capitalista e o trabalhador, ou, num ponto de vista de classe, a burguesia versus proletariado, o que acontece é que existe uma despreocupação com o corpo do trabalhador. Ele é visto não como uma máquina, menos do que uma máquina, ele é visto como um apêndice da máquina, e um apêndice que pode ser trocado facilmente. E aí o valor de troca, digamos assim, do trabalho fica mais baixo até do que o valor de troca de um escravo, que podia ser multiuso, né? Você podia usar o escravo para várias coisas na sua vida, inclusive até mesmo para ser teu amigo, para contar histórias, cuidar das suas crianças. Quando o trabalhador ele se aproxima da máquina construída pela Revolução Industrial, aí sim a máquina que ele chama dos dispositivos cibernéticos por construção, termo curioso que ele usa, essa máquina ela começa o trabalhador ele começa a ficar muito próximo da máquina, ele começa a ser considerado um pedaço dela. E aí existe um processo de desumanização do trabalhador que chega a ser pior do que a desumanização no caso do escravo. Isso falando em termos de relação de trabalho, porque se falar de outras opressões, né, que é o racismo, por exemplo, que nesse caso o Vieira Pinto não leva em consideração, com certeza não daria muito para comparar, porque o racismo, não importa o que você faça, né, você não consegue sair, digamos assim, daquele paradigma, enquanto que numa relação de trabalho, supostamente, um trabalhador pode um dia virar um burguês e ter a sua própria empresa e explorar outros funcionários. Então existe uma mobilidade que não existe no racismo, por exemplo. Mas aí eu talvez esteja desviando um pouco do assunto, que o ponto era a tecnologia, né? E o que eu gostaria de resumir é que a tecnologia, ela não é neutra, ela é carregada de valores, ela vem a partir de ela surge a partir de uma demanda social real, concreta, ela não é fruto de uma imaginação, não é um acidente, e são os seres humanos que criam elas para realizar desejos e necessidades que são os culturais. E, portanto, ela vai reproduzir esses valores. Na medida que as pessoas usarem essas tecnologias, elas vão estar realizando esses desejos e intenções humanas. Mesmo que esses desejos e intenções não sejam explícitos, não estejam escritos nos manuais de instrução, mas eles sejam percebidos quando você olha de maneira crítica, o que leva, por exemplo, no caso dos luditas, né, a destruírem as máquinas, porque eles percebem que é a partir
da máquina que o capitalista ele consegue exercer aquele controle sobre a força de trabalho. Só que daí, por outro lado, eles não percebem a relação da máquina com todo esse sistema social de apoio à exploração do trabalho capitalista, que envolve regras, que envolve leis, que envolve valores culturais, que envolve a opressão e a hierarquia entre a superioridade de um burguês e sobre um proletário, e por aí vai. Portanto, quebrar a máquina não resolve o problema. Mais tarde, os trabalhadores vão aprender com o ludismo, vão se organizar melhor e vão tomar o controle da fábrica inteira. Ao invés de destruir, eles passam a usar, ocupar. E aí você tem outras relações com a tecnologia. Ela pode começar a se tornar aí uma ferramenta de libertação, não mais de opressão. E aí surge o cooperativismo, surge a possibilidade de construir tecnologia a partir de outras lógicas. Lembrando sempre que é uma relação humana, que fica ali materializada e disponível para um uso efetivo e regular numa determinada atividade. Você falou sobre, então, corpos, valores da tecnologia, relações. Então, como é que a gente pode fazer para que esses corpos que historicamente são oprimidos, né, pessoas não binárias, transgênero, mulheres, negros, pessoas de outras etnias, né, para que então dentro da tecnologia os valores que não oprimem as vidas delas sejam cada vez mais fortes e mais presentes? A tecnologia, como mencionei, ela está muito ligada à história do uso do corpo na sociedade. Ela normalmente ela substitui o corpo humano em alguma determinada atividade, né? Então toda a tecnologia, o que ela desempenha para nós sempre foi algo que um corpo humano desempenhou no passado. E se um corpo humano tinha uma identidade, né, tinha uma diferença que estabelecia esse corpo como inferior, a tecnologia criada a partir daquele corpo também vai carregar esses valores esses marcadores de diferença. E quem for trabalhar próximo dessas tecnologias, for usar essas tecnologias, vai receber esses valores, né? E vai ser associado, como eu falei, como se fosse uma confusão entre o que é máquina e o que é o usuário, digamos assim, o operário da máquina. Então, a tecnologia, ela pode ser invertida também, como eu falei, a tecnologia pode se tornar uma ferramenta de libertação, e quem está do lado da tecnologia começa a ser considerado revolucionário, lutador, né, trabalhador, assim, num ponto de vista positivo da palavra, né. Agora, existe também aí vários nuances, né, porque agora a gente estava falando muito da relação da exploração de trabalho, mas existem outras opressões e a tecnologia entra nessas opressões de maneira diferente. Então, no caso do racismo, você tem a tecnologia dos brancos, né, e a tecnologia do branco, ela é racista porque o branco é racista. Então, ela vai, por exemplo, identificar o rosto do branco, mas não vai identificar o rosto do negro, uma tecnologia, por exemplo, de reconhecimento facial. Por quê? Porque o corpo que interessa, o corpo que é realmente humano, é o corpo branco. Não se conhece o corpo negro, não se conhece a sua anatomia e nem se quer conhecer, porque não faz parte daquele mundo, né, porque é considerado menos humano. Agora, o que acontece hoje, quando o movimento negro começa a se interessar por tecnologia enquanto uma arena de disputa? Né, os negros começam a falar, queremos as nossas tecnologias também, queremos que as tecnologias não só sirvam para benefício do branco, para benefício do negro também. Só que aí tem dois caminhos possíveis. Tem a possibilidade dessa luta ela ser pouco informada, pouco crítica. E aí você vê a tecnologia como uma coisa neutra. Então, não importa se a tecnologia, no caso da neutralidade, se ela é usada pelo branco ou pelo negro. Se então, basta a gente usar a tecnologia, puxar para o negro, e aí os negros começam a se libertar. O problema é que quando a tecnologia ela é importada, ela é apropriada de uma origem branca, ela vai trazer os valores brancos para os negros. E aí pode ser que os negros estejam sujeitos à opressão sem nem saber, tendo a ilusão de que tem controle da situação, mas na verdade estão sendo controlados pelos brancos. É um caso de um documentário recente que está fazendo bastante sucesso na Netflix, que é o Coded Bias, se não me engano o nome dele, que é uma pesquisadora do MIT, uma mulher negra que descobriu num determinado momento que o rosto dela não era reconhecido facilmente, e ela percebeu que isso era uma situação racista, e ela lutou fortemente para que
os algoritmos de reconhecimento facial conseguissem identificar o rosto do negro também, de modo que os negros pudessem ser rastreados pelos sistemas de reconhecimento facial, que hoje na nossa sociedade são usados para quê? Para identificação de delinquentes na rua, né, inclusive para identificação de raça, e por aí vai. Então a solução e a intervenção que ela propôs e ela conseguiu executar, que foi fazer os grandes algoritmos das grandes empresas se tornarem melhores para identificar os negros, pode ter em muitas situações contribuído para que os negros sejam ainda mais oprimidos. Então, uma visão política e crítica da tecnologia que falta nesse documentário, e também, eu acho que em alguns momentos nas críticas de movimentos sociais que ainda estão começando a se engajar com a questão de ciência, tecnologia e sociedade, eles podem levar a uma cooptação ainda mais eficiente pelo capitalismo, né? Eu falo do capitalismo porque, normalmente, o que financia esse tipo de atividade, o que define, vamos fazer uma tecnologia que é melhor para identificar os negros, é uma demanda comercial. Alguém vai decidir se vai melhorar o algoritmo com base numa questão, financeira. Então, se eu vou conseguir incluir mais negros na minha hall de usuários, né, e também de não usuários, porque eu acho que a pessoa, no caso do reconhecimento facial, ela pode ser reconhecida sem querer ser reconhecida. Nesse caso, ela não é um usuário da tecnologia, ela é um não usuário. Só que é um não usuário que está sendo oprimido. Muitas vezes sem a sua consciência, né? A pessoa nem sabe que ela está sendo filmada no ambiente público, mas ela está sendo identificada como uma pessoa negra e possivelmente como potencial agressor, se os dados do rosto são cruzados com bancos de dados de outras pessoas com rostos parecidos. Ou pior, se isso são aplicados algoritmos baseados em estereótipos como a frenologia, né, que estudou, por exemplo, os padrões de rostos dos delinquentes, aqueles assim chamados bandidos, no século XIX, e depois acabou dando origem à eugenia, que vai dar origem ao nazismo, e as piores coisas que já aconteceram na humanidade nos últimos 100 anos, infelizmente pode estar acontecendo de novo, se a gente não tiver um envolvimento muito forte e crítico e bem informado sobre como a tecnologia media relações humanas. A partir sempre, como eu falei, de uma relação corporal. A abstração que a tecnologia funciona e que ela proporciona, ela rapidamente esconde o que está embaixo acontecendo. Né? O que realmente está acontecendo na tecnologia é sempre algo muito mais concreto. Então, aquela ativista do documentário, ela viu uma relação muito abstrata. Olha, os negros não são reconhecidos e, portanto, eles não são considerados seres humanos pelos sistemas de reconhecimento facial. Mas o que está por baixo? Qual é a base? Qual é a infraestrutura dessa superestrutura? Essa coisa que parece divertido ou não divertido, como por exemplo, os filtros do Snapchat. Poxa, que ruim, né? Não podemos usar os filtros do Snapchat, as pessoas negras. Mas o que está na infraestrutura? O que financiou o desenvolvimento dessa tecnologia em primeiro lugar? Foi um desenvolvimento massivo militar, né? Essa tecnologia começa a surgir para usos militares, depois começa a ser usado para segurança pública. Então, a base que financia o grosso desses algoritmos é um uso potencialmente opressivo para a população negra. E existiriam outras maneiras de ter feito uma crítica e reagido à opressão que seria mais eficiente para a causa, para a luta dos negros, né, nesse caso específico. Agora, eu sou um branco falando sobre isso, uma perspectiva que não ter vivenciado, né? Então eu posso estar incorrendo numa avaliação bastante enviesada, então devo sempre deixar claro que pode ter limitações na maneira como eu estou avaliando a questão. Assim como pode ter limitações também na maneira como o Paulo Freire, o Álvaro Vieira Pinto e o Hegel avaliaram a questão da escravidão, sendo eles todos homens brancos, não tendo passado por isso diretamente. Portanto, devemos também respeitar a posição dos movimentos negros, das pessoas negras, quando elas se posicionam a esse respeito. E qual você acha que poderia ser os caminhos para que, então, essas pessoas que produzem tecnologia, que, então, têm esses limites, né, para que os corpos oprimidos, então, possam encontrar cada vez mais representação e os seus interesses cada vez mais concretizados através das coisas que são produzidas? Eu acho que tem uma série de palavras que hoje estão sendo utilizadas
para discutir relações de opressão como sendo possíveis soluções ou caminhos para o futuro sem opressão, que é diversidade, representatividade, inclusão e, bom, enfim, pode ter outros aí que eu não me livrei a cabeça agora. Mas todos esses três, eles são armadilhas, porque o fato de você ser representado, incluído, ou você fazer parte de uma estatística de diversidade, não significa que você vai estar sendo considerado em todo o seu potencial de ser humano. Nem tampouco vai significar que todo aquele mal que foi feito a você e aos seus ancestrais, que compartilham dessa opressão, que vai ser revertido ou restaurado, né? Você tem ali um histórico que na verdade é o motivo pelo qual você entra em desvantagem numa potencial competição, sendo que no capitalismo a competição é a lógica principal de organização social. Então você já entra com uma desvantagem porque você fez parte daquele grupo social e, portanto, a opressão é vista como não justa, né? A própria ideia de justiça social também está associada à competição capitalista. Se você tem uma sociedade onde você não se pauta pela competição, a justiça social ela não se pauta pela igualdade para competir, que é o que normalmente se trabalha quando se fala de representatividade, ou quando se fala até mesmo de reparação, né, de você poder dar igualdade de competição. Mas eu acredito que, se a gente quer falar de superar a opressão, a gente tem que lutar contra todas as opressões ao mesmo tempo, porque os sistemas de opressão eles são adaptativos, eles mudam muito rapidamente de acordo com o surgimento de forças subversivas ou revolucionárias. E elas são cooptadas pelo sistema de opressão, então aquilo que era negro rapidamente se torna branco. Então os brancos rapidamente pegam o turbante do negro, começam a usar e falam, olha que legal usar turbante, nossa, que massa, vamos todo mundo usar turbante. É uma apropriação cultural que diminui o impacto estético que tem da afirmação da identidade negra quando só os negros utilizam o turbante. Mas isso é só um exemplo. Isso acontece de várias outras maneiras na nossa sociedade e, portanto, a luta contra a opressão ela tem que ir além de aceitar os rótulos que os opressores nos dão para o que deve ser feito, né? Dificilmente um opressor, quando essa ideia de diversidade ou de representatividade vem de um oprimido. Essas ideias vêm dos opressores quando eles tentam aliviar a tensão gerada pela contradição entre os corpos. Eles criam esses conceitos que vão basicamente colocar a tensão para baixo do tapete até o momento que ela vai explodir mais lá na frente, que é basicamente a maneira como se dá a mudança a partir de contradições. Isso tem a ver com a dialética histórica, materialista, não vem ao caso agora, mas dentro da dialética, a superação, a Freiherr, né, que é você mudar completamente a configuração que dá origem àquela embate de forças, ela necessita a criação de terceiras forças, ou híbridos, que trazem mudanças muito amplas, que não envolvem apenas um elemento ou de um lado ou de outro, ou do capitalista ou do trabalhador, ou do negro ou do branco, ou da mulher ou do homem, mas que existe aí sim categorias ambíguas que reconfiguram a relação social. Então, no caso, por exemplo, a gente falou um pouco agora sobre a homofobia, a transfobia, a LGBTfobia, mas eu acho que ali tem, dentro dessa luta LGBT, tem muito claro essa formação do ambíguo e da terceira via, ou dos terceiros, ou aquela trans, né, como uma ideia de que você não é nem um lado nem o outro, né, você está mudando, alternando. Eu acredito que ali tem um potencial muito interessante para pensar e entender como se dá a superação de contradições a partir de híbridos, a partir de coisas que não se caem mais, não se prestam às classificações anteriores. Isso tem tudo a ver com o corpo, né? O corpo ele tem a capacidade dinâmica de ser muitas coisas. Ele tem a vocação ontológica do ser mais, como diz o Paulo Freire, né? De se estar sempre se transformando e evoluindo na medida do que você pode aprender e modificar na sua realidade. Porém, as categorias e os rótulos, as caixinhas, as tecnologias, elas vão impedir esses corpos de se desenvolverem. A partir do momento que surgem categorias ambíguas, né, tecnologias ambíguas, espaços ambíguos, aí as pessoas podem se desenvolver de um jeito que elas não sabiam que podiam. E ninguém sabia, porque era para ser ambíguo, né? E aí você tem a produção de novos espaços, novas categorias, ou seja, uma reconfiguração e uma potencial superação de uma opressão, que pela via da materialista histórica dialética,
não é nunca completa. A opressão sempre vai existir, a contradição sempre vai existir. Vão mudar, de repente, o nível de tensão, quem está de um lado, quem está de outro, né? Assim como eu expliquei, no caso da explicação materialista dialética, a opressão da escravidão, ou melhor dizendo, a opressão do racismo, né, que era a base, né, da força de trabalho antes da abolição da escravatura, vai dar origem a uma opressão que é racista ainda, mas que é baseada numa relação de trabalho capitalista. Então, essas coisas são bem complexas, difíceis de articular como um conjunto, mas eu acho fundamental essa convergência de lutas para que não caia numa simples troca, né? Superou a opressão de gênero, né? A mulher se torna uma capitalista ferrenha e vai oprimir outras mulheres, outros homens, e por aí vai. Então, existem diversos atores dentro da opressão, sejam estando eles lado oprimido, opressor, ou numa terceira via, até como você comentou. Por que se esforçar para superar tudo isso? Assim, por que só não deixar do jeito que tá? Por que fazer alguma coisa? Pois Bom, a opressão, ou as opressões, elas impedem a gente de se desenvolver individualmente com todo o potencial que a gente nasce enquanto ser humano, mas mais do que isso, eu acho que a opressão impede a sociedade de se desenvolver com todos os potenciais que ela tem, que estão ali sendo constantemente diminuídos, né? Então, e quando a sociedade quando um indivíduo faz uma coisa além do que ele podia fazer antes, aquele indivíduo e um grupo pequeno se beneficia, enfim, parentes, amigos, mas quando a sociedade faz alguma coisa nova que não podia ser feito antes, aí se faz história. E a história, ela habilita a humanidade como um todo, né? Todas as grandes criações humanas, elas têm a tendência a se tornar um patrimônio da humanidade, como dizia o Vieira Pinto, né? Por isso que ele fala que toda tecnologia ela tende à globalização do conhecimento, porque ela estabelece um novo patamar do que pode ser humano, né? Da potencialidade do que você pode ser. Mas, rapidamente, existem os grupos dominantes que vão tentar se apropriar dessa tecnologia, melhor dizendo, vão controlar essa tecnologia e vão exigir benefícios e privilégios para dar acesso a essa tecnologia. E isso emperra o desenvolvimento da humanidade como um todo, né? A humanidade evolui mais devagar, pensando aí no desenvolvimento cultural como uma evolução, tal como o Vieira Pinto nos contempla, né? Então eu acho que por que se preocupar com isso? Bom, se a gente gosta de ver que a humanidade fez grandes coisas, a gente se sente realizado e, por outro lado, estimulado em ser humano, porque a gente olha para trás e vê o que nós, quanto humanidade, fizemos, a gente pode também olhar para o futuro e pensar, se a gente lutar contra a opressão agora, nós poderemos ser mais, e daí não um ser mais indivíduo, né, que é o que o Freire fala, mas um ser mais humanidade, né? E eu acho que esse ser mais humanidade pode significar, por exemplo, a gente conseguir conviver, apesar de todas essas diferenças, eu não estou falando que a gente precisa eliminá-las, mas a gente pode ter essas diferenças e ainda assim não ter, por exemplo, contradições desnecessárias e anacrônicas, como a fome, por exemplo. A fome não precisaria existir na nossa sociedade, nem mesmo numa sociedade capitalista exploradora, que suga os trabalhadores ao máximo, não precisa que eles passem fome, porque se eles passam fome, nem trabalhar direito, nem render capital eles vão render. A fome, na verdade, é uma contradição de um problema muito mais antigo que a gente tem na sociedade e que a gente ainda não conseguiu resolver, que tem a ver com a concentração de recursos na mão de poucos, né? Que isso antecede o próprio capitalismo, né? Existia isso antes do capitalismo, né? Essa concentração de poder e de recursos. O capitalismo simplesmente vai transformar isso numa máquina de ganhar dinheiro, numa métrica, né? Que vai ser usada para aumentar ainda mais, tornar mais eficiente essa acumulação. Você disse então sobre, né, olhar para o futuro. Você olhando para o futuro, no que diz respeito à tecnologia, então o que você quer olhar para o futuro e ver o que nele? Boa pergunta. A questão é qual futuro, né, que a gente
está querendo que seja, né, ou que vai valer, né, porque o futuro, ele é uma coisa que pode ser considerado algo distante, que a gente vai chegar um dia, e é uma hipótese, mas você pode considerar também que é algo que a gente está construindo nas ações do presente, que a gente já construiu nas ações do passado. Então, nesse ponto de vista, o futuro seria não uma possibilidade, mas uma probabilidade, né, uma continuidade de alguma coisa que já está acontecendo. Então, existe uma probabilidade grande que a gente vai ter grandes crises, né, nos próximos anos, se a gente continuar oprimindo uns aos outros do jeito que a gente se oprime, né? Por exemplo, no passado a gente teve a possibilidade de armas, um holocausto nuclear, né? Que pode ainda acontecer, né? Não tá, né? Tem a possibilidade de que novos vírus se espalhem pelo mundo, né? Além do Covid, que outras pandemias surjam por essa exploração muito forte da natureza, sem um cuidado, sem uma preocupação também com as pessoas que estão próximas dessa exploração da natureza, sendo que a partir delas é que surgem esses vírus, né? Se os trabalhadores que estão ali em contato com os animais silvestres na China, por exemplo, fossem bem tratados, eles talvez não pegassem essa doença e não espalhassem para o resto do mundo. E uma terceira questão, né, que a gente também, uma ameaça muito grande que a gente tem são as mudanças climáticas e alterações drásticas que podem acontecer no nosso ecossistema pelo excesso de emissão de gás carbônico e de outros poluentes, né, o microplástico também nos oceanos, poluindo as nossas nascentes, se tornando uma origem de doenças terríveis. Então, eu não quero esse futuro, basicamente. Esse é o futuro que a gente está indo nesse caminho, tem todos os motivos para acreditar que esse é o nosso futuro, mas a gente tem também, por outro lado, todos os conhecimentos, todas as tecnologias, todas as pessoas necessárias para fazer uma mudança, uma transição, né, para uma sociedade que vai valorizar o que a gente gosta de chamar no grupo de estudos design prospectivo, a gente chama isso de qualidades relacionais. São aquelas qualidades que emergem pela interação de diferentes elementos dentro de um sistema sociotécnico que você não captura pela observação de um elemento, um ator individual. Você tem que observar as interações, as relações entre esses elementos para perceber essas qualidades. Então, dá para citar a sustentabilidade como uma qualidade relacional, dá para citar a justiça social, que ela depende de quem está julgando e quem está sendo julgado, né? Depende de várias coisas, as normas da moral, da ética. Você tem também a questão da democracia como uma qualidade relacional fundamental. Todas essas coisas que eu mencionei, você não consegue pontuar e mostrar onde que está a sustentabilidade. Me aponta com o dedo que eu quero colocar mais, né? Não é assim, não é quantitativo, é uma coisa qualitativa, e é algo que depende e varia e que pode ter várias possibilidades no futuro, mas aquelas que eu gostaria é que elas existissem, né? Porque o futuro que a gente está indo é no sentido de não ter mais qualidades relacionais. Por quê? Porque as relações vão se tornar tão unidirecionais, tão opressivas, que vai chegar uma hora que vai romper essas relações. E pelo rompimento, a quebra dessas relações, se perde essa possibilidade de, estando junto e sendo diferente, a gente fazer mais coisas do que a gente conseguiria fazer se a gente tivesse separado e se fosse todo mundo igual. E o design nessa história toda? Porque a gente na educação formal superior, esses pontos de vista, eles não são apresentados assim de maneira tão extensa pra gente, tão aprofundada, né? E o design, então, onde é que ele poderia entrar e principalmente onde que estudo poderia entrar no design, né? O design, enquanto uma disciplina acadêmica e uma área profissional que usa esse nome, né, esse termo, que se identifica dessa maneira, é uma área recente no Brasil, que está se configurando aí desde os anos 60, 50, e tem tentado buscar uma coerência disciplinar, muitas vezes fundada numa noção de técnica ou de método, né, que você aprender design, estudar essa área, você adquirir uma técnica, um conjunto de técnicas, um conjunto de métodos que não são de uso do senso comum. Então você se torna um designer e a partir disso você projeta de um jeito diferente que pessoas que não projetam, né? Então aí surge uma diferença também, uma hierarquização, né, de que você se formando em design, você se torna superior na sua capacidade de projetar
com que as pessoas que não fazem design, como os assim chamados micreiros ou sobrinhos. Então, eu acredito que aí existe uma consciência do opressor se instalando, digamos, dentro da mentalidade do estudante de design, que vai ajudar ele a desempenhar esse papel de um trabalhador que trabalha a favor dos burgueses, a favor dos donos do capital, e que acha que é um burguês também, mas não recebe um salário de burguês. Na verdade, enquanto ele te receber salário, ele nunca vai ser um burguês, porque ele não percebe que burguês não é assalariado. Burguês, ele consegue a sua subsistência a partir do lucro, né? Ele extrai lucros de um empreendimento ao qual ele é dono, ou que ele tem alguma participação. Então, enquanto o designer não se torna um acionista ou um empreendedor e abre o dono, né, ele não vai deixar de ser trabalhador. Eu acho que essa discussão por si só sobre como se colocar de maneira crítica no mercado de trabalho é algo fundamental para ser realizado dentro das universidades, haja visto que a profissão se torna cada vez mais precarizada nos últimos anos, com a flexibilização dos contratos de trabalho, a chamada pejotização, que é atender por PJ, ou pessoa jurídica, né? Você não tem mais aqueles direitos trabalhistas que você tinha via CLT, e mais do que isso, acho que tem uma possibilidade muito grande de precarização do trabalho a partir da plataformização, uberização do trabalho dos designers, né? Então você tem que trabalhar dentro de algo com o Uber do design. Eu acredito que, se não é uma realidade hoje no Brasil, vai ser em breve. E, nesse caso, designers brasileiros vão estar competindo com designers indianos ou de outros países que têm uma força de trabalho, às vezes, mais barata, mais rápida, enfim. E tem uma outra perspectiva que está sempre ligada à uberização, que é a automação, né? Ou a automatização densa do trabalho, né? Que é as inteligências artificiais executando trabalho que anteriormente era feito por ser humano. Então, já existem algumas ferramentas que fazem criação de identidade visual, de logomarca, de tipografia, só com base em parâmetros que um cliente sem conhecimento técnico de design consegue brifar a máquina e a máquina devolver ali um design automatizado, gerando uma possibilidade aí de uma inviabilidade da profissão do designer gráfico, por exemplo, no mercado de trabalho. Então, as universidades, elas precisam se atualizar frente a esse cenário, mas não se atualizar no sentido de, vamos ensinar como que o designer pode operar essas tecnologias, mas como o designer pode ser crítico em relação a essas tecnologias e perceber como que essas tecnologias não são neutras, estão carregadas de valores e reproduzem opressões que estão aí na nossa sociedade. Da mesma maneira, também existem todo o papel do designer que cria essas tecnologias, né? Porque uma saída para a automação é você aumentar o grau de abstração do trabalho. Então, se fala muito, vai ter desemprego quando a tecnologia automatizar o trabalho. A resposta que os neoliberais dão, não vai ter desemprego, é só essas pessoas aprenderem a fazer um trabalho com maior valor, né, que gere maior valor para a sociedade. Normalmente um trabalho menos braçal, mais abstrato. Normalmente os neoliberais não explicam como que as pessoas vão aprender. E se você falar, então quem coloca a máquina tem a obrigação de abrir uma escola para qualificar essa mão de obra. Aí os neoliberais vão dizer, não, isso é um problema do Estado. E o Estado vai dizer, não, isso é um problema das empresas, isso é um jogo de empurra. Mas qual é o papel da universidade nesse processo, né? Eu acredito que a universidade tem que estar além dessas tendências, sempre repousando uma visão crítica e preparando os estudantes para lidar com essas contradições quando elas vierem na sua prática profissional e na sua vivência social, de modo que eles não sejam vítimas e oprimidos, se tornem oprimidos muito facilmente, né? E que eles tenham um papel de protagonismo nessas mudanças, até mesmo para barrar elas e evitar que elas aconteçam e estraçalhem, digamos assim, relações humanas e ecológicas constituídas dentro daquele território que são importantes até mesmo para justificar a existência de uma faculdade de design, que no futuro próximo, onde você tem automatizado todo o trabalho de design, para que você vai precisar ter uma faculdade de design? Se você consegue, apertando o botão,
produzir, né? Eu estou falando talvez mais da questão do gráfico, que é o que está mais próximo da automação, mas isso também pode acontecer em outras áreas. Então, acredito que é uma questão urgente, as faculdades de design, as escolas de design, se engajarem no debate sobre a opressão. Eu citei bastante essa questão da opressão da relação de trabalho, né? Mas também existem as opressões que têm a ver com identidades culturais dos corpos, né? Como o racismo, como o capacitismo, como a LGBTfobia e outras, né? Que o design está ali materializando essas relações, e se o designer for mais crítico em relação a isso, ele pode evitar de fazer uma pessoa sofrer, sendo que isso ainda pode não ser tão revolucionário quanto você mudar totalmente a lógica de produção social e comercial, mas que vai fazer diferença na vida de algumas pessoas que vão depois poder produzir melhor para a sociedade, e no todo a humanidade evolui, se desenvolve. Então, eu acredito que esse debate é fundamental para as escolas de design perceberem como que o design contribui para o desenvolvimento humano. Como ser designer também é, de uma certa maneira, ser humano, não só humanizar os outros, né, mas se humanizar. Né? Designer se perceber mais como humano, a educação é fundamental para isso. Mas não é qualquer educação que vai fazer você se perceber humano, tão humano quanto uma pessoa negra, uma pessoa pobre, uma pessoa que vem de outra origem, né, de outro país, por exemplo. Você precisa de uma educação crítica em design. E aí eu acho que, nesse ponto, na UTFPR tem vários professores aí que são pioneiros em pensar o design a partir dessa perspectiva, como a professora Cláudia, que está coordenando esse projeto, e ao qual eu agradeço muito por ter aprendido vários desses temas com ela, e com seus colegas aí da UTFPR, como o Rodrigo Gonzato, que fez o doutorado também junto com ela, como o professor Marco Mazzaroto, que é nosso colega também, e o professor Cando, a professora Lindsay, a professora Marinês, Luciana, então, nossa, são tanta gente que até me esqueço, Maurinho, né? Todo mundo está discutindo essa questão de opressão, e talvez seja um dos departamentos de design do Brasil que mais tenha professores preocupados com essas questões. Você falou sobre protagonismo na mudança, né? A gente ainda tem um protagonismo na mudança que ainda tem a cor de sempre, o sexo de sempre, a identidade de sempre, de gênero, e como que a gente pode criar espaço ou ouvir cada vez mais para que esse protagonismo seja cada vez mais diverso? Eu acredito que o importante é que o protagonismo seja desempenhado de uma maneira diferente do que normalmente ele é concebido dentro da nossa sociedade, né? Porque logo vai ter curso de liderança negra, o curso de liderança feminina, o curso de liderança do trabalhador oprimido. Isso não faz muito sentido, porque a própria ideia de liderança já é a criação do privilégio daqueles que vão estar na frente dos outros oprimindo. Então, é um curso de como o oprimido virar opressor, colocando de uma maneira nua e crua o que esses cursos vão fazer, né? Eu não acho que a ideia de liderança de todo é mal, porque você pode salvar algumas coisas, mas ela está tão contaminada, digamos assim, com a ideia de exclusividade, com a ideia de hierarquia, de superioridade, que eu acho melhor não usar o termo completamente e pensar que a mudança não vai acontecer a partir de protagonismo nem de liderança, vai acontecer a partir da coletivização, a partir da articulação, a partir da mediação. São todas palavras que trazem uma outra perspectiva de mudança, né? Então não vai ser a mudança através com uma cara, né, de uma pessoa, como você falou, né, o homem branco, hétero, como eu, por exemplo. Enfim, não é essa cara que representa a mudança. Agora, essa pessoa ela pode fazer parte de um coletivo, né? No meu caso, eu faço parte, além da Universidade Tecnológica, desses professores maravilhosos que eu comentei, eu faço parte de uma rede chamada Design e Opressão, que foi fundada em 2020, além do professor Marco Mazzaroto, tem vários professores e estudantes, e também profissionais do mercado, espalhados pelo Brasil, discutindo relações entre design e opressão e a possibilidade de uma libertação, e o que o design pode contribuir para essa possibilidade de libertação. A gente tem várias atividades de incidência política em conferências, eventos, e articulação com movimentos sociais, que é fundamental também para as universidades, para os
os profissionais que estão chegando no mercado perceberem que existe também outras áreas de atuação na sociedade que podem até, inclusive, oferecer subsistência com os recursos básicos que você precisa para consumir e viver numa sociedade capitalista. O movimento social também tem dinheiro, colocando dessa maneira bem prática. Então, Fred, muito obrigada por ter se disposto a conversar com a gente. Foi uma conversa que, com certeza, todo mundo tem muito que refletir sobre, pensar quais são os desejos que a gente quer construir e sempre ir questionando as coisas, principalmente opressão, e trabalhar para que esse futuro que a gente quer ver acontecendo seja cada vez mais palpável, né? Então, obrigada novamente e acho que a gente fica por aqui. Obrigada também a você que está assistindo. Muito obrigado, Jade, e pessoas que estão assistindo, por se engajar com essa discussão sobre consciência crítica, que é tão importante no design e na sociedade como um todo. É isso, gente. Tchau. Obrigada. Assistam os outros vídeos também da nossa série. Vocês vão gostar.